O nosso assunto de hoje, ele nos remete à necessidade de nós recuarmos num tempo bem inferior a esse que estamos agora, para que a gente consiga organizar as nossas ideias e entender como é que todo esse processo acabou se dando. Nenhum de nós ignora, pelo conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, que nós somos viajores no tempo e que tivemos a oportunidade de desenvolver de maneira muito lenta o nosso psiquismo no longo curso dos múltiplos milênios que a humanidade experimentou, a fim de que nós pudéssemos construir, enfim, um arcabouço físico que permitisse a manifestação da razão como nós hoje possuímos. Sim, nós tivemos um período anterior a esse que nós estamos vivendo, antes de nós termos a humanidade na condição de Homo sapiens, em que nós experimentamos em espécies primitivas com uma condição intelectual inferior à nossa, e nesse processo de transformação nós fomos desenvolvendo determinadas características do ponto de vista intelectual. Então, nós tivemos um primeiro período, uma primeira fase na construção da nossa edificação cerebral, que é o período no qual a gente construiu uma estrutura cerebral muito primitiva, que é uma estrutura que é chamada de cérebro reptiliano. O que é o cérebro reptiliano? O cérebro reptiliano é uma estrutura nossa extremamente primitiva e que a gente demorou muitos milênios para desenvolver. Ela fica aqui atrás da cabeça, nessa posição aqui do fundo, e é quem cuida das nossas funções vegetativas. Cuida do batimento cardíaco, processo digestivo, da produção de hormônios. As funções instintivas do ser, elas foram edificadas ao longo de múltiplos milênios e que hoje estão armazenadas nessa estrutura cerebral, de maneira que ninguém precisa ficar pensando assim, vai coração, bate, 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 bate mais depressa, bate mais devagar. Vai, fígado, produz a bilis, vai, produz, ai, bora. E aumentou o suco gástrico, mais suco gástrico. Ninguém precisa se preocupar com isso. Isso é um processo automático que repousa na profundeza da nossa estrutura orgânica, em função dos múltiplos milênios em que a gente edificou o chamado cérebro reptiliano. Por que ele chama cérebro reptiliano? Porque nós desenvolvemos esse cérebro no período em que nós éramos ainda répteis, quando nós tínhamos uma estrutura cerebral fundamentalmente instintiva, como os répteis, então a gente possuía apenas o cérebro reptiliano para as nossas funções. Ele é a primeira instância da nossa estrutura. Ele é o primeiro andar das nossas condições mentais. Na obra No Mundo Maior, de André Luiz, cujo mentor chama-se Calderaro, nós temos ali a estrutura da construção do cérebro em 3 instâncias diferentes. São os 3 andares da casa de Calderaro, apresentado na obra O Cérebro Triuno, escrito também por 3 pessoas. Não é? O Nivênia Prada, o nosso querido Décio Iandoli Júnior e o Thyssen. Então, esses 3 se reuniram para escrever sobre o cérebro em 3 camadas. E essa primeira camada, bem mais rudimentar, é a camada mais instintiva do ser.
É a camada que nos defende diante de um perigo, de um susto, em que um cachorro late perto da grade e nós damos um salto para longe e ficamos pálidos. Quem tomou essa decisão foi o cérebro reptiliano. Foi ele que fez uma contração dos vasos sanguíneos, por isso que a gente ficou pálido e levou o sangue todo para o centro do corpo, porque se o animal mordesse minha mão, meu braço, minha perna, eu não perderia muito sangue. Então é por isso que a gente fica pálido quando está diante de um perigo. Proteção do sangue, porque sangue é vida. E nós ficamos durante muito tempo desenvolvendo apenas as atividades relacionadas a este cérebro reptiliano, que foi uma grande conquista no mecanismo da evolução. Na medida em que nós, Cidinha, conseguimos construir o chamado cérebro reptiliano, nós alcançamos o primeiro degrau dessa escala. E aí, Cidinha, você pode colocar aí que o primeiro degrau dessa escala é o cérebro reptiliano, responsável pelas funções instintivas do ser, pelos aspectos do funcionamento mais instintivo da criatura. Essa etapa, ela é muito longa, muito longa. Na época dos dinossauros, há 65 milhões de anos, o que valia aqui era o cérebro reptiliano estava valendo. Era uma coisa assim bastante usada. Já tinha alguns cérebros mais evoluídos, mas o cérebro predominante era o cérebro do réptil. Desculpa, Paty, você tem razão, é o Sérgio Lopes, não é o Sérgio Thyssen. Acabei me confundindo, você tem razão, Sérgio Lopes. Então, nessa primeira camada, que é a camada instintiva, ela vai nos remeter a um outro elemento também, que tem 3 andares, que é a Arca de Noé. A Arca de Noé também tem 3 andares. A Arca de Noé tem um primeiro andar onde ficavam os animais, que é onde está a nossa parte mais animal. Então, você tem aí uma primeira estrutura, que é o cérebro reptiliano, que diz respeito a quê? A todos os processos de instinto, que está ligado com o primeiro andar da Arca de Noé, e onde repousa a instância mais primitiva da consciência, apontada por Freud como sendo o id, os instintos, a impulsividade, a falta de controle. Então, o id seria essa nossa expressão no campo psicológico, dessa parte mais instintiva do ser, mais ligada com os aspectos imediatos da vida. Depois nós temos um segundo andar. Nós temos um segundo andar na Arca de Noé, nós temos um segundo andar também no cérebro triuno de Calderaro, temos um segundo andar entre as instâncias apresentadas por Freud na construção da psique. Então, Freud dizia que a instância mais primitiva chamava-se id, e havia uma segunda instância chamada ego. O ego está preocupado com o agora. O ego está preocupado com o presente. O ego não planeja. O ego se defende dos perigos de maneira a promover o controle das condições que dizem respeito aos aspectos do agora. Então, nesse segundo patamar, nós vamos encontrar o ego, que é uma instância ligada com o controle das nossas ações, uma vigilância em torno de nós para que tudo esteja sob o controle dele. É um nível diferente. E vamos encontrar também um segundo andar na
na Arca de Noé, que era onde ficavam os alimentos. A arca tinha 3 andares. No andar de baixo ficavam os animais. No andar do meio ficavam os alimentos, a alimentação, o agora, o presente, eu vou comer. É o agora, é o hoje. Então, o hoje está ligado com as preocupações da consciência que está começando a se apontar para a vida. Então, da mesma forma, a gente vai encontrar, não que essas experiências repousem no cérebro límbico, mas a segunda camada cerebral que a gente tem é o cérebro límbico. É um cérebro mais presente, assim, de maneira bem efetiva, nos mamíferos superiores. Então, existe a expressão de medo, raiva, ódio, de defesa. Ele é diferente do cérebro reptiliano, porque ele tem emoções. O cérebro reptiliano está preocupado com o quê? Manter a máquina funcionando, manter o motor funcionando. É isso que ele se ocupa. O cérebro límbico, ele tem as sensações primárias da criatura. Os sentimentos primários estão colocados ali. É nessa condição aí, inicial da existência, que a gente vai encontrar os exercícios que o ser humano vai fazer para que ele se afaste da condição instintiva e comece o desenvolvimento de um conjunto de experiências que vai desenvolver as suas potencialidades. Então, a Cidinha fala que o primeiro degrau da escada, cérebro reptiliano, responsável pelos instintos, camada nos remete ao primeiro andar da Arca de Noé, é o nosso inconsciente. Não é o inconsciente, é o id. Só letra I e letra D. Inconsciente é outra coisa para Freud. Esse é o id, o instintivo, o eu sem controle, o id. Então, num segundo degrau, Cidinha, a gente vai ter ali já o cérebro límbico. O cérebro límbico encontrado nos mamíferos superiores, responsável pelos sentimentos primitivos da criatura. Sentimentos mais imediatos de sobrevivência, mas que já são raciocinados. Então, eu tenho fugir, ter medo, ter raiva. Essas funções que são intelectivas, mas que não são ainda verdadeiramente da razão, elas estão no cérebro límbico. Então, o cachorro, você pega uma pedra, o cachorro corre e se esconde. Isso é do cérebro límbico. Isso é do cérebro límbico. Ele se esconde, ele ataca quem, de repente, quer fazer alguma coisa para ele. Cérebro límbico. Está se desenvolvendo uma estrutura de funcionamento, de comportamento da criatura. Então, nós tivemos um longo período em que a gente também estagiou nessa etapa, desenvolvendo esse conjunto de sentimentos que produziram em nós a estrutura, o arcabouço do nosso funcionamento enquanto indivíduo. E aqui entra um aspecto muito interessante da nossa personalidade, Vidal. O homem é um ser gregário. Nós iniciamos o nosso mecanismo de evolução dentro de uma espécie que era gregária. Os primatas são muito gregários. A gente andava em grupo, a gente andava em bandos. Então, nós desenvolvemos desde o começo da nossa condição como seres indo na direção da razão, em grupo. Família, clã. Nós andávamos pela savana atrás de comida, não sabíamos plantar. E a gente procurava comer, se defendendo do predador. Foi muito devagarinho, saindo desta condição de termos apenas o cérebro límbico para a construção de um terceiro andar. O terceiro andar da casa de Calderaro é o topo da escada. Então, é quando nós chegamos exatamente na visão daquilo que a gente pode encontrar na Arca de Noé,
O terceiro andar onde estavam as pessoas. A família de Noé morava no terceiro andar. No segundo, a comida, no primeiro, os animais. Então, aqui eu tenho cérebro reptiliano, límbico e, no último, a razão. O surgimento da razão. O surgimento do homem como indivíduo, como detentor de conhecimentos de maneira mais efetiva. Então, na hora que a gente se aproxima dessa compreensão da vida como sendo razão, nós vamos descobrir uma coisa muito importante para o nosso desenvolvimento, minha queridíssima Beth Teles. Aqui a Cidinha já coloca que no segundo andar, cérebro límbico, responsável pelos sentimentos primitivos, as emoções também, consciente, é o ego, né? É o segundo andar da casa de Noé, onde estão os alimentos, o presente. O primeiro andar é o passado, o segundo é o presente, o terceiro é o futuro também. Então, nesse terceiro andar é onde está a massa cinzenta do cérebro, o córtex. O córtex cerebral, ele só surge com a inauguração do indivíduo como espécie humana. Nele está a capacidade de raciocinar. Nele está a capacidade de fazermos efetivamente a decisão da nossa vida de maneira racional. A construção da razão foi um processo muito lento. E aqui é que entra um ponto fundamental da nossa discussão de hoje. É que na edificação dessa estrutura cerebral da qual nós nos servimos, nós aprendemos por repetição a raciocinar também. Então, vamos lá. Fazendo as coisas lá do comecinho, Marilda Veiga. Para que a gente construísse o cerebelo, para que a gente construísse essa estrutura do cérebro reptiliano, a gente repetiu experiências, milênios. O animalzinho corria para um lado, o predador pegava. Você não tem que correr para o outro lado. Aí corria para o outro lado, aprendendo por repetição como que eu deveria me comportar para sobreviver. Eu tenho sede. Até eu descobri que quando a gente mata a sede com água, muita gente morreu. Muitas vezes. Até que a gente aprendesse, tem sede, é água. Tem sede, água. Tem fome, tem que comer. Até você desenvolver os instintos e descobrir isso, foram muitos milênios para que isso se sedimentasse em nós. Com o cérebro límbico não foi diferente, para que a gente aprendesse a fugir, a se defender, a termos determinados sentimentos ainda que primitivos, nós precisamos de muitos milênios para que isso acontecesse. Mas a gente acabou aprendendo. Quando chegou no terceiro período da nossa edificação, que foi a edificação da razão, no terceiro andar do Calderaro, no terceiro andar da chamada Arca de Noé, quando a gente chegou nesse ponto que é a inauguração da razão, foi também por repetição. Repetição. Então, por ser repetição, a gente aprendeu a funcionar de uma maneira e se viciou nessa maneira de pensar. Nós criamos determinados condicionamentos que Joana de Ângeles chama de comportamento atávico, ou seja, eu aprendi a funcionar assim e assim é que eu funciono. Comigo, eu nem sei, quando eu vi eu já bati. Eu nem me dei conta que eu agredi. Fulano falou para mim isso, foi na hora eu fui daí logo um soco. De onde veio isso? Por que eu sou assim? Por que quando eu me sinto acuado eu pego um pedaço de pau e quero bater na pessoa? Por que eu quero agredir de volta? Agredir fisicamente quem eu acho que me ofendeu? De onde veio esse instinto de agredir a quem me agride? Como foi que nós desenvolvemos esse tipo de sentimento tão belicoso como a humanidade possui? Nós somos uma espécie extremamente belicosa, a gente não
territorialista, não sabe dividir, egoísta. É sempre uma coisa muito complicada. Então, nós desenvolvemos, por repetição, um comportamento absurdamente agressivo. Um comportamento extremamente violento que ataca as pessoas, que devolve com violência aquilo que a gente recebe. Como é que eu vou resolver isso? Qual é a maneira que eu vou ter? De que maneira que eu vou conseguir me desembaraçar desse comportamento já instintivo de ofender, de agredir, de bater, de guardar mágoa, guardar ódio, de conspirar, de gritar com os outros, de jogar coisa nos outros? Como é que eu vou me livrar disso? Não é somente com diálogo. Não. Diálogo pode ajudar, mas não resolve. O diálogo não resolve. Porque se eu demorei milênios aprendendo um determinado comportamento, eu irei precisar de milênios para tirar o comportamento. A gente não tira um... É exato, Vidal. A gente não tira um comportamento assim, eu entendi, então tá, entendi. Então eu não devo odiar as pessoas. Pronto, já entendi. Não é para odiar. Muito fácil, está resolvido. Não funciona assim. Nós temos conhecimentos e sentimentos atávicos que estão enraizados em nós e estão ligados na profundeza da forma de como nós funcionamos. Então, a gente vai precisar, naturalmente, ter paciência conosco para que a gente possa se desembaraçar dessas imperfeições morais, Vanessa Hortolã, até que a gente consiga se desvencilhar desse condicionamento. Quanto tempo leva? Vai levar muito tempo. Vai levar muito tempo. É uma ilusão achar que numa encarnação o cara vai conseguir descobrir isso. Não vai. Não vai. Por quê? Porque nós não nos preocupamos com isso. De certa maneira, a gente se habituou a ser assim e se esconde atrás das nossas imperfeições e se sente confortavelmente posto, agredindo, violentando, ofendendo, porque nós estamos numa posição de agressor. Então, isso, de certa maneira, traz para muitos indivíduos uma sensação de zona de conforto. Comigo é assim, a pessoa fez, eu já chuto logo, agrido logo. Então, eu nem me dou conta de que eu agrido o outro. Percebe? Eu não me dou conta. Não me dou conta que eu sou agressivo. Não me dou conta que eu sou violento. Então, eu preciso aprender. Como é que eu aprendo isso? Como é que eu vou aprender que eu não devo ser assim? Porque esse caminho que eu estou levando é um caminho que não me conduz à felicidade. Como é que eu vou descobrir isso? Como que eu vou descobrir? Eu vou descobrir pela repetição. Vai ter que repetir. Mas a repetição não é somente o suficiente, porque eu posso repetir e ficar preso no mesmo comportamento. Então, eu repito, mas eu não progrido. Eu teria que repetir progredindo. Mas se for assim, eu vou repetir e nada, e acaba até aprofundando, porque tem que fazer uma espiral, tem que circular subindo. Então, eu preciso, ao mesmo tempo que repetir, ter novos graus de consciência. Senão, não muda. Então, o que a gente vai precisar para fazer essa mudança? A repetição é um fenômeno, mas junto com esse, eu preciso de informações novas para que eu consiga ver a vida de outra maneira. Preciso ver a vida de outra forma. E esse elemento, esse segundo elemento da nossa evolução, pode botar aí, Cidinha, o primeiro elemento é a repetição.
a entrega de repetições para que a gente consiga se aprender, consiga se retirar desse processo. Repetição. A segunda é receber informações novas. Eu preciso de novas informações. Então, ao longo da humanidade, um número incontável de revelações chegaram na Terra. É incontável o número de pessoas que vieram para nos ensinar o caminho bom. E nos dizia, não vai fazer assim, não. Sofre. Assim, se você fizer, é pior para você. Não vai por esse, não, vai pelo outro. E nos ensinaram, esses diversos homens extraordinários, iluminados, nos ensinaram um caminho para encontrar a nossa libertação desse processo de sofrimento que a gente passava. E essa libertação do sofrimento passa necessariamente por novas verdades. Eu tenho que saber. Então, se eu tivesse a compreensão de que eu sou apenas um corpo, fica muito difícil de eu conseguir fazer a minha mudança. Muito difícil. Por quê? Porque se eu achar que eu sou apenas um corpo de carne, se eu achar que eu sou apenas uma massa de carne que atravessa o planeta na direção da morte, a minha visão de mundo é uma. Eu preciso compreender o que eu de fato sou. Então, o que acontece com muitos de nós é que a gente tem a certeza de que nós somos um corpo de carne. O que sou eu? Eu sou um corpo. Eu sou isso. Então, como eu sou isso, eu tenho que me defender, eu tenho que agredir, tenho que matar, eu tenho que fazer o que eu tiver que fazer. E eu preciso de uma informação muito preciosa, que é a compreensão de que eu sou, na verdade, não isso, mas um espírito. Se eu tiver a compreensão de que eu sou uma alma imortal, tudo muda de figura. Tudo muda de figura. Se eu disser, não, você não é o corpo que você vê no espelho, você é o espírito. Você não é um ser rígido que vai morrer e pronto. Não. Você é algo muito mais flexível. Você tem um perispírito altamente moldável, que se modifica, que se altera de maneira muito pronta. Então, se você entender que você, na verdade, não é um ser rígido, mas um ser flexível, que é o espírito, que você não morre, que a pessoa pode pegar você, amassar, pronto, agora destruir. Quando você solta, tá lá o cara inteirinho de novo. Então, se você conseguir entender que você é um espírito imortal, cara, a sua vida muda completamente. E sem querer puxar a brasa para essa sardinha, mas a informação de que nós somos um espírito e que a vida continua depois da morte é a frase religiosa mais repetida ao longo da humanidade, da história da humanidade. Nada em termos de religião foi mais repetido para nós do que a informação: a vida continua. Desde a pré-história se sabia disso, todas as religiões antigas sabiam da existência da alma. Os faraós guardavam seus bens para depois usufruírem depois da morte. Em todas as religiões, todas, sem exceção, tem uma coisa em nós que sobrevive e vai para o mundo espiritual, vai ser julgado, se bom, se ruim, vai para um canto bom, um canto ruim, de acordo com o que fez. Todas, eu digo todas, mas é todas sem exceção. Todas as religiões dizem: o homem é dotado de uma parte que não morre e que depois da morte vai ser avaliado se ela cumpriu bem ou não o seu papel na Terra. Apesar dessa informação ser assim tão repetida, nós levamos a vida como se nós não tivéssemos essa parte, como se nós fôssemos somente corpo. E por esse motivo, nós nos embrenhamos por um monte de imperfeições morais. Nós começamos a nos envolver com uma série de imperfeições porque estávamos surdos à informação de que somos seres espirituais, mesmo que as religiões nos dissessem. Então,
Não é bem isso, Cidinha. A mudança, a repetição é uma coisa. A segunda é receber informações. Que informações são essas? Que nós somos um ser imortal. Eu ainda não dei a terceira, só dei duas. A repetição, você precisa repetir, 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 repetir para descondicionar o que você se condicionou. A segunda, eu tenho que receber informações novas para que eu consiga aprender, eu preciso saber que eu sou uma alma imortal, preciso saber, se eu souber ainda que eu reencarno, se eu souber que eu sou um espírito que tem múltiplas encarnações, que tem uma lei de causa e efeito, nossa, isso também é muito importante. Mas ainda não é o terceiro ponto, não. Essa parte de ser um ser imortal e saber que a vida continua está no segundo item. Essas são as informações que eu preciso receber. O terceiro item que eu preciso para que eu consiga promover o processo de mudança é me defrontar com a lei de causa e efeito. Porque se não tiver a lei de causa e efeito, não descondiciona. Porque se eu disser assim, olha, meu filho, você não pode fazer mal para o outro, porque você vai ficar no mundo espiritual triste, não faça isso. Você tem que melhorar. Seja bonzinho com o seu coleguinha, seja bonzinho. Cara, se não tiver uma consequência para ele, ele não vai mudar. Não vai mudar. Ele não vai mudar, pelo amor de Deus. Então, 3 pontos são fundamentais para o alargar, para o expandir da consciência. Primeiro, a experiência da repetição para que se possa fazer. O segundo, receber informações novas, saber que é um espírito, que é imortal, que a vida continua, e se quiser botar o resto tudo dentro dessa sacola, pode pôr, que nós temos reencarnação, que precisamos nos transformar, que a gente caminha para a felicidade, a partir que experimenta o amor, pode botar todo o conhecimento espiritual, está tudo aí nesse segundo item. E o terceiro é sentir a lei de causa e efeito. Eu tenho que sentir a lei. Se não sentir a lei, não tem motivação para mudar. Então, nós precisamos, evidentemente, também nos defrontar com as consequências do que fazemos. Foi assim que Deus estabeleceu as coisas para que a consciência se expandisse. O mecanismo de desenvolvimento das nossas condições mentais, espirituais, passam obrigatoriamente pela necessidade de eu rentear na minha existência com as experiências que educam a minha individualidade. E aqui eu quero fazer uma observação. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre lei de causa e efeito é que nós, muitas vezes, temos uma visão equivocada. A gente acha assim, se A machuca B, aquele que machucou o algoz vai vir todo sequelado na próxima existência. Vai vir sem mão, vai vir sem perna, vai vir doente, vai vir como se obrigatoriamente todas as situações de sofrimento que a gente experimenta no mundo terreno está na mão dos algozes. Isso não é verdade. Não é verdade. A vítima magoada também tem sequela, sabia? Se A machuca B e o machucado cria ódio do seu machucador, mas um ódio profundo, e no mundo espiritual ele se mostra todo sequelado, todo doente. Ai de mim, porque o outro me machucou. Olha o que ele me fez. Ai de mim. E ele se convence de que ele é um ser mutilado. Ele se convence de que ele é um coitadinho e veste a capa do vitimismo porque o outro agrediu. O outro está errado, tá? O outro está errado e vai encontrar a lei de causa e efeito lá no outro. Mas a vítima, quando a vítima se coloca na condição de coitadinho e desenvolve o sentimento de ódio pelo seu agressor, ou o sentimento de mágoa profunda pelo seu agressor, ela também fica sequelada, sabia? Ela entra num processo de repetição negativa. Ela começa a repetir um processo que vai dar sequelas.
Perfeito. É porque ela fica no mundo espiritual assim. Ai, sabe o que ele me fez? Ele meteu uma faca bem aqui em mim, ele matou, meteu uma faca bem aqui, ó. Bem aqui, meteu a faca aqui. Ah, olha aí, olha o buraco que ficou. Ah, ele fez. Meteu a faca aqui, bem aqui em mim. Essa alma que, ai, meteu a faca em mim. Ela cria um vício, do mesmo jeito que tem aqueles atavismos que ficaram no cerebelo, no cérebro límbico. O córtex também pode se viciar. Eu sou um coitadinho. Eu sou um coitadinho. Ai, eu sou. Aí, quando ele se vicia com isso, ele vai se apresentar no mundo espiritual todo sequelado. Todo sequelado. A vítima também se sequela, não é, Lazarine? A vítima se sequela. Aí ela está no mundo espiritual deformada. Quando ela vai tentar um processo reencarnatório, ela pode induzir a formação do novo corpo com as sequelas que ela traz. Mas ela não é o algoz. É um absurdo isso. Eu já fui a vítima. Já fui vítima e ainda vou nascer sequelado. Não é porque você foi vítima. É porque você guardou ódio, porque você guardou mágoa. Então, você imprime no perispírito determinadas características e vai fazer com que o corpo renasça com sequelas, que não é porque você fez o mal ao outro, você fez o mal a si mesmo quando você produziu o sentimento de ódio ou o sentimento de mágoa pelo seu agressor. Então, esse mecanismo de repetição do vitimismo, ele pode sequelar. Sequela a vítima e sequela o algoz também. Existem situações que é bastante comum, literatura espírita fala muito disso, não é? Que o algoz pode nascer sequelado. E algumas vezes a gente diz assim, mas por que que o cara que queimou alguém tem que nascer e passar por uma história de o corpo dele pegar fogo? Por que ele precisa disso? Qual é o prazer de Deus de ver o cara pegando fogo porque ele colocou fogo nos outros? Então, tem gente que diz assim, isso é muito estranho. Como é que o cara que tocou fogo nas pessoas, agora ele vai nascer para pegar fogo? Nossa, isso aí não tem lógica. O ideal é que não precisasse. Por que o cara que... Ah, mas você botou fogo nele? Pois agora vai pegar fogo também. Se você entra por essa leitura, Céu Barros, se você analisa a vida por esse ângulo aonde você interpreta que não faz sentido, a gente precisa entender por que isso acontece. Não é para todo mundo que isso vai acontecer. Vai acontecer assim, ó. De repente, alguém colocou fogo em alguém. Eu coloquei fogo no outro. Botei fogo nele. Mas hoje eu penso, eu acho isso um absurdo o que eu fiz. Eu dei muita vergonha do que eu fiz. Muita vergonha. Tenho tanta vergonha que hoje, quando eu vejo fogo, eu tenho até medo. Eu hoje desenvolvi uma coisa que, nossa, eu tenho horror à violência, porque eu me sinto tão culpado pelo que eu fiz que eu não seria capaz de repetir. No fundo do meu eu, não existe mais possibilidade disso. Então, se o indivíduo que cometeu o ato, ele está passando por uma circunstância em que ele, de repente, já tem resolvido isso dentro dele, a probabilidade que ele precise passar por uma experiência de um fogo ou coisa parecida é inexistente, porque senão a gente ia ficar achando que, não, fulano, pois agora vai acontecer com ele. Não necessariamente. Então, muitos de nós cometemos delitos graves, entendemos que estava errado, fazemos um processo de mudança muito profundo do nosso eu, abominamos aquilo que fizemos e verdadeiramente vencemos isso. Vencemos. Se nós vencemos, eu não preciso de encontrar essa experiência de novo. Agora eu vou colocar uma segunda situação. Isso é uma segunda situação. Tá?
verdade, é uma terceira, porque a primeira que coloquei foi a da vítima. Eu coloquei agora do algoz, que conseguiu se recuperar, agora colocar essa outra. Eu sou algoz, mas eu não consigo me libertar disso. Por mais que eu estude e diga, não, realmente a gente não pode fazer, eu sinto que eu sou capaz de pôr fogo em alguém de novo. Se o cara fizer uma coisa muito ruim comigo, eu ponho fogo nele. Uma coisa pouca eu até nem colocaria. Coisa pouca eu só matava, mas se eu sentir que o cara fez uma coisa ruim demais, eu toco fogo, depois eu mato, fico olhando. Eu percebo que em mim ainda existe resquício disso. Não sei se estou sendo claro, Vidal. Eu já estou em processo de mudança. Eu estou em processo de mudança. Não, eu quero mudar. Mas se me infernizarem a vida, eu toco fogo no cara. Toco fogo. O primeiro passo é tomar consciência da sua própria imperfeição, fruto de repetições erradas do passado. Sim. Para depois trabalhar a mudança de atitude. Então, é possível que eu diga assim, eu ainda tenho em mim resquícios da maldade que eu fiz. Então, para que grave em determinados espíritos a compreensão de que queimar alguém não é bom, porque eu não estou conseguindo, o que é que acontece? Eu experimento essa situação para que eu consiga me liberar do estado psicológico no qual eu acho que essa é uma boa solução. Se eu experimentar isso, quando eu pensar em queimar alguém, nossa, isso dói demais. É para refrear os meus impulsos. Então, algumas pessoas, não são todas, poderão passar por essa experiência, que é uma espécie de selo para que o indivíduo não cometa a mesma falta. E isso pode acontecer. Mas uma coisa importante, quando se planeja isso no mundo espiritual, não se planeja que alguém vai botar fogo em ninguém, tá? Isso tem que acontecer por acidente. Cai um fio elétrico ali do poste e queima o cara. Ele vai trabalhar numa usina e vira o caldeirão em cima dele. O caldeirão de doce de leite quebra o pino e derrama o doce de leite em cima dele. Não é necessário que ninguém levante o braço vingador, como diz Gesiel para seu pai. Oh, meu pai, por que levantaste o braço vingador? Ninguém precisa levantar o braço vingador, porque quando eu levanto o braço vingador, eu me constituo artífice da lei. Aí eu me atrapalho todo. Boa noite, Ana Tereza Camasmi. Meu Deus, que honra suprema. Eu não estou nem com uma camisa de seda para estar aqui com Ana Tereza Camasmi na live. Então, assim como eu tenho a vítima que pode apresentar sequela pelo vitimismo, eu tenho o algoz, que pode ter feito um processo de transformação e que ele não precisa se defrontar com a mesma pena que ele aplicou a outra pessoa. Mas eu posso ter alguns indivíduos que, ao ser percebido que ele traz dentro de si a raiz do mal, a experiência que ele vai passar é a experiência para que se grave na profundeza do ser que aquilo não é bom de fazer. E, automaticamente, eu consigo fazer com que ele tenha menos probabilidade de repetir essa mesma experiência. Só que, volto a dizer, nessas condições em que isso é programado, não se programa o agente. O que se programa é o ato. Se alguém se joga na frente da lei de causa e efeito para ser o seu algoz, para ser o agente da lei, é lamentável, porque foi planejado que aquilo acontecesse e que a gente até se escandalizasse diante do ato acontecido. Meu Deus, o caldeirão de doce de leite virou em cima dele. Meu Deus do céu, o cara estava trabalhando. Aí, meu Deus, coitado, o cara estava ali, rapaz, depois não quebrou o fio do poste e o poste deu em cima dele, ele morreu carbonizado. Meu Deus do céu! Aí fica todo mundo escandalizado com o que aconteceu. Pois é necessário que o escândalo venha. Mas ai daquele por cujas mãos ele venha.
Mas se eu quiser ser o agente da lei, ai de mim se quiser ser. Porque o escândalo vai acontecer, o fio vai quebrar, o pote de doce de leite vai derramar em cima da pessoa, o buraco na rua vai ter, ele vai cair no buraco, vai quebrar a bacia, as pernas. Mas se aparece alguém e diz assim, eu vou ser o agente da lei, eu vou quebrar as pernas dele, e aí esse cara ele se insere na lei desnecessariamente, né? Então, nesse mecanismo de expansão da consciência que a gente vai passar, a única forma que a gente tem de promover a expansão da consciência é promovendo o encontro dessas três forças. Cadê as três forças, Cidinha? Bota aí. Bota aí para nós. A primeira força, a repetição. A repetição. Do mesmo jeito que nós fizemos o aprendizado do cérebro reptiliano, do cérebro límbico, por repetição, aprendemos a ter o nosso comportamento no cérebro atual por repetição, nós iremos aprender por repetição a não sermos como nós somos. Vai repetir até aprender. Repete insistentemente. Esse é o item número 1. A Cidinha dormiu, mas eu falo. Então, esse é o primeiro. O segundo ponto, que é essencial para esse processo, é o alargar dos conhecimentos, porque isso é um princípio até da administração, que diz assim, se você faz a mesma coisa, você vai obter sempre o mesmo resultado, né? Se eu faço a mesma coisa, eu tenho que obter o mesmo resultado. É uma ingenuidade querer fazer sempre a mesma coisa e querer obter um resultado diferente. Para que eu obtenha outros resultados, eu tenho que fazer coisas diferentes. Eu tenho que fazer que nem aquele lobo do Papaléguas, coiote, que todo o tempo ele tinha uma criatividade infinita. A gente não pode repetir. Então, tem que... E para que você tenha outras estratégias de funcionamento, conhecimentos têm que serem aportados para nós. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a repetição acontece sempre com você oferecendo novas experiências para o indivíduo. E tem uma frase de Joana de Ângeles, da série Não Psicológica, porque o pessoal gosta muito de falar só da Joana Psicológica, mas ela tem a série Não Psicológica, que é maior do que a série Psicológica. E na série Não Psicológica, a Joana diz assim... Puxa, eu esqueci, fui falar isso, acabei esquecendo. Joana de Ângeles. Sobre a questão dessa repetição. Esqueci. Depois volto. Vou lembrar. Depois eu vou lembrar. Então, ela comenta sobre esse processo da nossa libertação. Lembrei. Ela diz assim, ó, Deus é tão misericordioso, olha que interessante. Deus é tão misericordioso que quando a criatura humana erra, Deus não diz assim, errou, vai lá e faz de novo, porque se mandar ela fazer de novo, ela certamente vai fazer a mesma coisa. Então, o que ela faz? Ok, errou, né? Então, tudo bem, deixa. Vamos voltar você, vamos dar um novo corpo, vamos te dar uma nova instrução, vamos preparar você bem bacaninha, quando você tiver com 30 anos, aí eu vou te dar aquela experiência que teve atrás, eu vou te dar de novo. Porque você vai encontrar com mais aparelhamento, com mais instrumentação, para que você consiga fazer melhor da segunda vez. Então, ela diz assim, ele não nos devolve para a cena, ele nos oferece um novo corpo, uma nova família, uma nova educação, alarga os nossos conhecimentos, nos calça com muito mais instrumentos. Aí, pronto. Agora vai lá e experimente de novo, ver se você acerta agora. Então, você tem sempre novos saberes, novas informações que nos são oferecidas para que a gente vá se desembaraçando desse processo, se desatrelando desse mecanismo infeliz que a gente tem. Então, o expandir da consciência vai se dar, primeiro, pela repetição. Segundo, pelo alargar das nossas experiências.
alargar dos conhecimentos, descobrir que sou um espírito, descobrir que sou imortal, as descobertas de todas as áreas de saber, vão permitindo com que o espírito tenha mais condições de dar o passo certo. E o terceiro é o encontro do espírito com as consequências da lei de causa e efeito. Que não são necessariamente sempre negativas. A gente sempre, quando fala de lei de causa e efeito, só lembra do aspecto negativo. Mas tem um aspecto positivo também. Eu aprendo que quando eu amei, eu fui feliz. Eu aprendo que quando eu fiz o bem, eu me senti muito bem. Eu aprendo que quando eu amo, eu me liberto do sofrimento. Joana de Ângeles, no capítulo 1º da primeira obra da série psicológica, ela diz que nós estamos habituados a um processo de repetirmos as mesmas experiências incessantemente, a vivermos as mesmas experiências, meu Deus, milênios afora. Aí, o que acontece? Depois de muitos milênios vivendo desse jeito, em que a gente está amassadinho, sabe? Porque a gente só vive da mesma forma, só age da mesma forma, só funciona da mesma forma. Aí eu chego num momento que eu digo assim, eu não aguento mais. Eu estou acabado, eu estou desesperado, eu não tenho solução, eu não tenho paz, eu não tenho sossego. Aí alguém chega e diz assim para nós, você não gostaria de fazer uma tarefa no bem? Você não gostaria de realizar alguma coisa no bem? Que é bem que o quê? Estou dando conta nem de mim, vou dar conta dos outros. Experimenta. Vem comigo. Vamos, vem. E aí a pessoa decide, está esmagada pela vida, mas ela resolve botar uma perninha para fora e tentar fazer o bem. Então, o que diz Joana? Quando a gente começa a fazer o bem, nós inauguramos uma nova fase. Eu estava preso dentro de uma condição em que eu não sentia nada. Aí eu digo, não, eu vou experimentar o bem. E quando eu experimento o bem, eu experimento um sentimento que eu nunca senti antes. Porque a mágoa, o ódio, o ressentimento, o desejo de vingança, não nos traz felicidade. Quando eu faço esse movimento de saída, diz Joana, o espírito tem uma série de descargas hormonais e, ao mesmo tempo, psicológicas e espirituais que empurra a criatura humana a sentir coisas que nunca sentiu. E ele descobre, nossa, é bom fazer o bem. É bom. E aí o espírito volta para uma nova experiência porque ele se sentiu bem de fazer o que ele fez. Não sei se estou sendo claro no que eu estou dizendo, Vidal. Mas assim... Isso já é uma nova fase, é o desenvolvimento do amor agora. É um bem tímido. Começa na caridade, começa na esmola, beneficência. É uma esmolinha que ele faz, assim, gente, eu me senti legal, eu me senti bem. E esse sentir-se bem mexe a profundeza do ser, altera a profundeza das minhas condições espirituais. E eu digo, eu quero experimentar de novo. Aí eu venho para um novo experimento, e eu vou precisar da repetição para que eu consiga me desatar do nó que eu estou. Porque não é assim. Às vezes a gente diz assim, eu era mal, aí eu encarnei, aí me disseram que tinha que ser bom, aí eu aprendi e fiquei bom. Não. Do mesmo jeito que eu precisei de milênios para me entortar todinho emocionalmente, eu irei precisar de milênios para me desentortar emocionalmente. Eu não vou conseguir isso instantaneamente. E aqui eu quero compartilhar com vocês um pensamento decorrente disso. Eu não sei se a Ana Teresa Camasmi ainda está aí, mas eu quero deixar isso que é para a Ana anotar, porque isso aí é importante. Olha só. O que acontece? A pessoa diz assim para a outra, olha só, você teve uma pessoa que foi seu inimigo do passado.
um inimigo. Mas não é um inimigo assim pequeno, é um grande inimigo. Esse cara, ele desgraçou a vida de uma outra pessoa. Então, ouça essa, Tereza, que você pode usar isso com seus clientes. E todos nós também. Vou dizer que esta pessoa desgraçou, ela enlouqueceu, ela está louca, completamente louca, com a maldade que ele fez. Ele matou a filha dela. Matou essa mulher, matou a filha dela, tocou fogo na casa, desgraçou a vida dela, perseguiu, torturou este aqui. Então, como que você pode chegar com essa pessoa e dizer assim, olha, para você ser feliz, você tem que perdoar esse outro. É muito complicado, sabe, Didal? Eu chegar com uma pessoa no mundo espiritual e dizer, olha, aquilo ali foi só uma encarnação, tem que tirar essa mágoa do coração, vocês têm que se perdoar e tem que se ajeitar. É muito doído você ter que dizer para uma pessoa assim, mas ela matou minha filha. Esse cara matou a minha filha. Como que eu vou dizer assim? Não, matou minha filha, mas está tudo bem, não tem problema não, está perdoado. Não funciona dessa forma. Existem mágoas e ressentimentos que dá para a gente conversar no mundo espiritual, você resolve. Tinha um vizinho que colocava funk no domingo de manhã, bem cedo, 6h30 da manhã, e ficava com raiva dele. Aí você chega no mundo espiritual, não, é porque o problema, não, está perdoado, pronto, isso é uma coisa. Mas se de repente o cara matou um filho, tocou fogo na casa, destruiu a família, como que você vai perdoar uma pessoa dessa? Como que você vai exigir que um espírito diga, não, tranquilo, você tem que perdoar, você vai ser feliz? Complicado. Então a gente sabe, pela lei de causa e efeito, que a gente renasce próximo dos nossos inimigos. Aí você vai dizer assim, tá, mas por que tem que renascer perto dos inimigos? Por que tem que fazer isso? Será que Deus é sádico e diz assim, quem é que você não gosta? Eu vou colocar dentro da sua casa que você não gosta, que é para você ter bastante problema. Não é que você precisa conviver com o cara porque Deus é sádico. Não é. E isto aqui é importante. Atenção para o que eu vou dizer. Prestem atenção. Se ele é o assassino da família, toda vez que esta mulher encontra com ele no mundo espiritual, o que ele é para ela? O assassino. Ele é o assassino. Então ele vai renascer. Ele vai ser filho dela, numa outra existência. Ela vai renascer, ele vai ser o filho dela. Ela vai ter dificuldade com esse filho, mas ela vai viver momentos bons também, sabe? Ela vai viver momentos ruins, mas vai viver momentos bons. Quando ela terminar essa existência, quando ela olhar para ele, o que ele é para ela? Ele é o assassino, mas ele é o filho. Aí ele vem de novo como pai. Ela vai ter dificuldade com esse pai. Mas quando ela desencarnar, o que ele é para ela? Ele é o assassino, ele é o filho, mas ele é o pai. Ela tem histórias, então a gente renasce com os nossos inimigos para ter novas histórias. É para isso. Porque você vai ter esse cara como pai, filho, irmão, padrinho, madrinha, e aí você vai vivendo diversas existências em que ele ocupa diversos papéis em existências subsequentes, 10, 15 vezes. Então, se você conseguir 10, 15 vezes encarnando com esse alguém dentro do seu lar, quais são as histórias que você terá para lembrar dele? Eu terei muitas histórias. Eu terei histórias, inclusive, em que ele vai fazer o bem para mim, sabia? Vai ter momentos em que ele vai fazer o bem. E aí vai diluindo o mal à medida que outras histórias boas vão aparecendo. Vai diluindo. Eu tenho um concentrado de mal, mas eu vou colocando tanta coisa boa, tantas histórias outras, que depois de 5.000 anos convivendo, 1.000 anos convivendo, eu tenho várias existências que eu vi com ele, e eu vou aprendendo a diluir o ódio e descobrir que ele não é tudo isso que eu pensei que fosse. Eu vou descobrir que eu não era
a pessoa que eu pensei que eu fosse, que eu sou, na verdade, um ser imortal, sou um ser imortal. Então, isso vai diminuindo o impacto e as múltiplas encarnações que eu vou tendo a chance de viver com ele também vão promovendo na minha vida uma mudança muito profunda nos meus sentimentos e vai permitindo que a minha consciência se alargue. E na medida em que eu junto essa tríade, repetição, conhecimento e, ao mesmo tempo, a possibilidade que a gente pode ter de, com esses dois elementos, produzir o terceiro ponto desse processo de revisão das nossas vidas com a lei de causa e efeito, aí o que é que a gente vai ter como resultado? Uma mudança da criatura. Mas eu precisei que a lei de causa e efeito agisse, eu sentisse os impactos da lei em mim, eu percebesse os processos agindo para que eu conseguisse fazer uma mudança no meu eu. Se eu não tivesse repetição, não conseguiria. Se eu não aprendesse coisas novas, eu não conseguiria. E se eu não sentisse os mecanismos da lei de causa e efeito, eu não estaria capacitado sobre isso. Tereza está lembrando que muda também a maneira de olhar para mim mesmo. Sim, depois de 10 encarnações juntos, o meu olhar para ele é outro. Porque eu tenho muitas histórias para lembrar e o meu olhar sobre mim mesmo já é outro. Repetição, conhecimento e revisão. Exato. É tipo um PDCA, né? Tipo um Planeja, PDCA. executa, Vai controla. até cansar. Oi? A gente cicla até cansar. E aí a conclusão é que odiar ou não amar é uma canseira depois. Porque assim, existe um princípio da doutrina espírita que é o que nos impulsiona na direção dessa busca. É o fato de que a felicidade é o destino de todos nós. Isso é fato. Todos nós caminhamos para a felicidade. Então, uma pergunta às vezes se impõe em cima disso. Se todos nós caminhamos para a felicidade, por que Deus não nos dá um vale? Não dá um vale de felicidade? Senhor, você vai me dar felicidade? Me dá um vale para eu já ser feliz de agora. Mas não dá para dar o vale, sabe por quê? Porque a felicidade, embora ela seja para todos, ela não é gratuita. A felicidade é decorrente de nós optarmos pelo amor. Não existe felicidade sem amor. Então, quando o espírito odeia, ele está distante do amor, ele não consegue ser feliz. Aí ele chega uma hora que ele diz, não tem jeito. Não tem jeito, cansei. Nessa batida, eu não vou conseguir alcançar a felicidade. Eu tenho que voltar sobre meus próprios passos. Aí ele se sente convocado pela vida a ter que fazer a mudança. Porque se ele insistir de ficar onde ele está, ele vai continuar do mesmo jeito. Exato, a Teresa está lembrando aqui, que é preciso desistir de se fazer justiça. Mas para que eu desista disso, eu preciso perceber um propósito superior na vida e descobrir o quanto o bem é bom. É aquela coisa que a gente estava falando ainda agora, do capítulo 1 do livro Jesus e a Atualidade. A criatura humana está esmagada pelo sofrimento até que ela, na loucura da dor, é convocada para fazer o bem e ela aceita fazer o bem. Aí solta uma perninha. Aí ela vai, faz o bem, diz, olha, eu gostei de fazer o bem, eu vou voltar. Ela solta uma outra perninha. E devagarinho a gente vai fazendo o bem, a gente vai se soltando do mal e vai experimentando progressivamente a felicidade decorrente do bem. Então, o que é o expandir da consciência? O que é o expandir dela? É a capacidade de entendermos o propósito da vida. É por isso que Joana coloca como condição essencial para a libertação da criatura o conhecimento espiritual. E aí eu vou dizer uma coisa para você, Vidal, acredite em mim que é verdade. Todas as escolas, mas não tem exceção, todas as escolas de autoconhecimento, todas, sem exceção,
trabalham com a ideia do ser imortal. Porque é muito difícil você conseguir convencer uma pessoa a se autoconhecer se você não apresentar para ela uma proposta de que ela se enxergue como sendo um ser transcendente. Por que eu vou mudar? O que eu vou ganhar com isso? Então, eu preciso... Então, você se aproxima do Buda... Não. É ter a discussão do karma, da evolução, alcançar o nirvana. Aí, legal. Aí você vai no Krishna, você chega no Krishna, a mesma coisa. Você vai no Sócrates, a mesma coisa. Você vai em Hermes, a mesma coisa. Você vai nos Vedas, a mesma coisa. Vai na Cabala, a mesma coisa. Vai para os templos dos iniciados egípcios, a mesma coisa. Por quê? Porque não existe autoconhecimento sem a compreensão de que eu sou um ser transcendente. E aí, na medida em que eu consigo fazer um processo verdadeiro de encontro meu com o meu eu profundo, eu preciso descobrir que eu sou um ser extraordinariamente marcado para ser um ser feliz. Esse é o caminho para onde a gente tem que ir. E aí, Vidal, a gente com isso compreende como é que a gente saiu daquela condição lá de trás, do cérebro reptiliano, como é que a gente foi construindo por automatismos o momento que a gente está agora e as estratégias que a gente tem que usar para conseguir se libertar de tudo isso e ser verdadeiramente feliz. Eu fico pensando o que esta mudança criará de novas camadas em nós. Quem sabe, né? A gente não tem tudo ainda, né? Não sabe tudo. A gente vai aprendendo com o tempo. Mas tem coisas aí... Muita coisa por aí. Muita coisa. Nesse momento, a chave da libertação desse momento é conscientizar-se de ser um ser espiritual. Se nós nos conscientizarmos de ser um ser espiritual, muda muito. São 3 pontos essenciais. 3 pontos. Primeiro, a descoberta de Deus no governo do mundo, como Pai amoroso e, consequentemente, todos os irmãos. Esse é o primeiro ponto essencial. Sem Deus fica bem difícil de fazer isso. Então, esse é o primeiro ponto. O resgate da ideia de Deus como o existente e cuidador de nós, nosso Pai. Segundo, a compreensão da imortalidade da alma, de que a vida continua para ter o desapego dos bens terrenos, para não enlouquecer, para não ficar desesperado diante da vida. Então, a compreensão da vida imortal é um segundo fator importantíssimo. E um terceiro fator é a descoberta do amor como sendo a grande chave. Então, esses 3 pontos. Primeiro, Deus. Segundo, a imortalidade. E o terceiro, a questão do amor. O que aconteceu na sociedade atual? Deus foi morto. Matamos Deus. Não tem Deus. Como não tem Deus, não tem imortalidade. Matamos a imortalidade. Ficamos só com a vida material. Se tem só a vida material e tem Deus, para que eu vou amar? Eu vou colocar para fora toda a minha bestialidade. Então, na medida em que o ateísmo se espalhou, ele promoveu a destruição do cristianismo. O cristianismo ficou profundamente abalado, porque as 3 peças fundamentais do cristianismo, o tripé do cristianismo é Deus, imortalidade e amor. São esses 3 pontos. Os 3 pontos foram destruídos. É como se o cristianismo tivesse morrido, porque a sociedade atual, ela garroteou o cristianismo e matou. Então, eu preciso de uma doutrina que ressuscite... Me deixou até triste agora. Não, mas eu vou lhe falar, vai agradar o que eu vou lhe dizer. Eu preciso de uma doutrina que restaure Deus. Só que para restaurar Deus, não dá para restaurar usando o raciocínio da fé tradicional, porque a ciência moderna debocha da fé. Não, mas está escrito aqui nesse livro religioso. Esse livro religioso foi escrito por pessoa, toca fogo nisso. Destrói a fé, no sentido da existência de Deus, com a fé. A fé tradicional não segura a existência de Deus. Para que eu prove a existência de Deus, para que eu prove que Deus existe e tudo mais,
eu preciso de um conceito, que é a lei de causa e efeito. Quando eu entendo a lei de causa e efeito, como é que ela funciona, eu digo, então é assim que opera. Aí eu consigo restaurar Deus. Eu só restauro Deus se eu tiver algo que explique como é que ele opera na sociedade. Olha como tem desigualdade, olha esse, como é diferente do outro. Então, nós temos que trazer... O problema, mas tem um problema aí, senhor Larrat. O próprio espírita mais ortodoxo, eu já assisti a apresentações de gente graúda que pega a lei de causa e efeito e ainda junta o pagarás até o último centil. E isso cria uma aversão nas pessoas. Deus não pode ser pavor, né? assim, tão frio e vingativo, mas ainda tem no espiritismo esse ranço. Tem, infelizmente. É um período já atávico lá de trás. Então, esse é o primeiro. Para eu restaurar Deus que está deitado, eu tenho que restaurá-lo com a compreensão da lei de causa e efeito. Aí eu consigo entender as aparentes desigualdades. Como é que eu restauro a certeza da imortalidade? Tem que ter uma maneira de eu provar que a imortalidade existe. Chama-se mediunidade. A mediunidade é a prova da imortalidade. A mediunidade prova que a imortalidade existe. É uma materialização, uma carta consoladora, um fenômeno físico, uma coisa que eu digo, cara, não tem como negar, existe vida após a morte. Mas E... aí tem uma questão. Isso daí transcende a nós. A hora que a turma lá de cima quiser, eles provam tudo. Mas eles não querem Sim, que a gente se convença no racional. Eles querem que a gente mude primeiro, a ponto de não precisar da prova. Se eles quisessem provar, eles provavam. Seria muito fácil. Derrama a imagem de novo por aí, traz a materialização novamente. Mas não é esse o caminho deles, não. Eles não querem a prova, eles querem a transformação. é verdade, verdade. Agora tem uma outra coisa. A terceira coisa que o cristianismo trouxe que foi derrubado é o amor, né? Para eu restaurar que só o amor nos conduz à felicidade, eu preciso entender da reencarnação. Porque com a reencarnação eu entendo que só o amor é que é a chave da vida. Então, eu tinha o cristianismo com 3 peças todas no chão: Deus, imortalidade e o amor. Com a lei de causa e efeito, eu reergui Deus. Com o conhecimento da mediunidade, eu reergui a imortalidade. E com o entendimento da reencarnação, eu reconduzi a importância do amor. Esses conceitos, mediunidade, lei de causa e efeito e reencarnação, eu encontro muito bem na doutrina espírita. Então, eu posso dizer. Então, é por isso que eu posso dizer que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Sim, pode. Por quê? Porque Mas ele pegou o cristianismo que estava no chão e colocou de pé. Estava morto. Não tem como ele ficar de pé nessa sociedade materialista. Então, ele dá vida novamente ao cristianismo vencido pelas doutrinas ateístas. nós estamos agora num pezinho aí que daria margem para mais 1 hora de conversa, porque eu sou cético em algumas coisas. Concordo com isso tudo, tá? Mas quando eu olho em volta, quantos somos? 3% no Brasil? 0,00001% no mundo? Uhum. Na França sobrou o quê? Um túmulo, um monumento, mais nada. Poder provar, se poderia provar a qualquer momento, quando eles quiserem, mas eu acho que o Espiritismo tem que Você, se você infiltrar. tem, Ele não tem você que tem o livro, converter. Hein? Diga. tem o livro dos Espíritos à mão? Tenho, posso abrir aqui e projetar. Quer? Projeta aí para nós a questão 200, não é uma questão, é um comentário, 222, por favor. Tá? Imediatamente. Eu tenho aqui Não o quero assustar arquivo que ninguém eu com o que eu uso. vou dizer, tá? Não Como? quero assustar ninguém. Projeta aí a Qual é a 222. questão? Começou a 222? circular o expresso. 2222, tá bem. Livro dos Espíritos. 400. 222. 239.
Capítulo 4, meu Deus, aqui tem poucas perguntas. Isso, Pascoal, muito obrigado, muito bom. Deixa eu já... Questão... É uma não é parte que tem pouca questão. pergunta, é uma parte que tem muito texto. Eu quero que você leia só o primeiro Cheguei aqui, parágrafo. 223. Ai, droga. Era o final do... É a última Isso, questão do capítulo anterior. Então, eu tenho que ir lá isso. para trás, porque o texto de Kardec é longo no final desse Eu capítulo. quero só o primeiro parágrafo. Tá. Não sei se isso tudo aqui é uma... Aqui. Nossa, isso tudo é uma questão só. Vou É um projetar texto, agora. não é uma pergunta, é uma É um texto, dissertação. exatamente, é um texto. Ensaio teórico da manifestação da sensações dos espíritos, não é isso? Deixa eu voltei. Então, agora eu estou abrindo aqui e estou indo para ela, um instante. Minha tela já apareceu? Não. Considerações sobre a pluralidade da existência, 222. Isso aí mesmo. Tá, 2222. primeira versão. Eu vou ler Aqui. aqui. Olha o que dizem. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Opa! Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. E sempre nos esforçamos para demonstrar que dele se descobrem sinais na mais antiga antiguidade mais remota. Pera. De que espiritismo que ele está falando? Ele está dizendo que o espiritismo sempre existiu, desde a antiguidade mais remota? Então, o que ele está chamando de espiritismo? A doutrina da reencarnação, Então, ele a está chamando de lei de causa e espiritismo, efeito, o karma. ele está chamando de espiritismo as verdades espíritas e não a doutrina espírita, ok? Ok. Vai Isso na começou no conclusão, Oriente, né? vai lá na Foi conclusão. pegar lá, tá aqui, foi pegar lá na Índia e com os egípcios. Isso. Então, agora você vai lá na conclusão, item número 6 da conclusão. Conclusão, lá no final, sem pena, vai lá para o final. Não tenha pena, pode puxar. Peraí, acho que já estou aqui no Não, você está no meio ainda, está longe. 6, esse Pega aqui. aqui. Porque há selvagens? Não. Não. Conclusão do livro dos Espíritos, na última página, lá Ah, para baixo. conclusão do livro dos Espíritos. Ok, Isso, sem pena, hein? ok. Sem Pode dó voltar nem um pouquinho, eu quero o número 6. conclusão. Conclusão número 6. Pode Nota pegar. especial. Primeiro parágrafo. Conclusão número Tá. 6. Número 9. 9, 8. 7, 6. Agora. Número 6. Leia aí o primeiro. Não, mais para cima. Aqui. Aí. Vou ler. Pode ler. Falsíssima ideia formaria do espiritismo quem julgasse que a sua força vem da prática das manifestações materiais e que, Exatamente portanto, aquilo que eu estava falando. obstando-se às tais manifestações, se teria minado a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Hoje não tem, para ninguém tem segredos. Fala linguagem clara, sem ambiguidades. Ué, ele está falando então de espiritismo na antiguidade de novo? Então, o que é espiritismo para ele? Espiritismo são as verdades espíritas. Leia o terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo. Esse é o segundo. Terceiro. Terceiro, aí, ó. O espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois é tão antigo ele é quanto a criação. Uai! Então, o Uai. espiritismo é tão antigo quanto a criação? De que espiritismo que ele está falando? Das verdades espíritas. Encontramos-lo por toda parte, em todas as religiões. Ué! Principalmente na religião católica.
E aí com mais autoridade do que em todas as outras, porque nela se nos depara o princípio de tudo que há nele. Os espíritos em todos os graus de elevação. Que mais? Suas relações ocultas ostensivas com os homens, os anjos guardiões, a reencarnação, a emancipação da alma, etc. Mas espera lá, senhor. Agora eu não resisto. Eu me segurei a noite inteira. Me dá 2 minutos. Só disse com propriedade que o espiritismo não é invenção de ninguém, ele sempre existiu. E que na religião católica ele é farto. Então, ele está falando o que é o espiritismo? Nós estamos na Semana Santa. Ele está chamando o espiritismo de verdades espíritas. Exatamente. Não, eu quero lembrar um fato, só um fato. Nós estamos na Semana Santa. O que o mundo viu na Semana Santa? O mundo viu um homem encarnado, num corpo de carne, que passou 3 anos pregando o reino dos céus, largar o seu corpo morto, voltar para os seus discípulos, conviver com eles, ser tocado e dizer: agora chegou a hora, agora eu vou para o céu, para o astral. Ele pregou a verdade espiritual e mostrou para os seus discípulos, aqueles que estavam ali na época, todas essas verdades. Mas, como um teatro ali, toca na ferida. Está aqui, está do meu lado. Meu corpo morreu, eu estou aqui e agora eu vou voltar para o outro plano. Tchau, me espere. Isso é espiritismo. Direto. Então, o que Kardec está dizendo é que, na conceituação que ele está colocando aí, é a leitura como se fosse os princípios espíritas. Agora, já que você está com o PDF aberto, aperta aí Ctrl F e coloca 799. Pergunta 799. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Ora, se o livro é de 1857, de que espiritismo ele está falando se ele nem estava ainda codificado? Ele está falando das verdades espíritas. Então, leiamos. De que maneira os princípios espíritas ou as verdades espíritas podem contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade, tarará, tarará. Então, quando você diz, nós somos só 0,0 tantos por cento, esquece esse pensamento. Pensa assim, quantos acreditam na reencarnação no planeta? Não, mas é que está. Não, mas é que eu não consegui terminar meu raciocínio. Com o rótulo, é quase nada. Mas o espiritismo, visto como essas verdades, ele está brotando nas religiões. Então... Está brotando lá, mas não vai ser o espiritismo, o rótulo espírita, que vai se espalhar. Essa, entendido como as verdades, ela vai se disseminar e vão ser aceitas. E quem não aceitar, vai perder os seus fiéis. Exatamente. É isso mesmo. Então, são as verdades. Você tem dúvida de que as verdades espirituais vão dominar o planeta? Não tem como. Não tem dúvida nenhuma. Nós estamos vendo aí religiões bem dogmáticas já fazendo sessões de desobsessão, descarrego, ao público. Eu vejo a medicina materialista dizer que existe experiência de quase morte. Eu vejo psicólogos fazendo regressão de memória. Eu vejo a quarta força da psicologia, com a psicologia transpessoal. Eu vejo mudanças na própria ciência. Eu vejo a ciência dizendo que quem ora cura mais rápido. Eu vejo a ciência dizendo que quem tem fé adoece menos. Eu vivi quase 100 anos para ver isso. Então, se vai ter o rótulo Allan Kardec ou não, eu não sei. Mas que a reencarnação vai se impor, vai se impor. Que a imortalidade da alma vai ser uma voz corrente, vai ser. Não tem como ser diferente, não tem como. Então, não tem dúvida de que no futuro a humanidade caminha para isso.
certa Não maneira, tem dúvida. a nossa sociedade ocidental ela tentou fechar o zíper e segurar a sociedade sem Deus, mas aí não teve jeito, aquela pressão é tão grande que ele está entrando por todos os poros. O homem está profundamente doente porque está profundamente sedento de Deus. Não tem jeito. E aí é que vai acontecer a mudança que a gente tem para fazer. Eu acho que nosso tempo acabou. Nosso tempo acabou. É uma pena. E não daria tempo mesmo para eu mostrar, mas eu Mas tenho mostre. trabalhado em cima desse tema, ciência e espiritualidade. Eu estou cada vez mais convicto de que a ciência está atropelando as religiões e ela é que vai Sim. escancarar as portas da Já espiritualidade. pensou? Vai ser lindo? Se Vai quem ser lindo. convencer as religiões de que o espiritual existe fora da ciência, vai ser uma loucura, não? Vai ser algo inimaginável. Né? Mas isso nós estamos às portas disso. Eu fiz um quadro, fechou, acabou, mas eu fiz um quadro com o progresso humano e localizei nesse quadro as 3 revelações e os Uhum. eventos do progresso humano. É surpreendente. Essas 3 revelações elas não poderiam ser nem antes nem depois, elas estão no momento certo. Porque a ciência é como uma bola de neve que começou a descer uma montanha e ninguém mais segura. Ninguém mais segura. No momento certo, as coisas foram postas em termos das apresentações, das revelações espirituais, porque senão a ciência iria atropelar aquilo tudo. E ela só deu uns toquezinhos para direcionar. E nos próximos, olha, 10 ou 20 anos, esse será um mundo novo, Olha, trazido pela ciência. Trazido o pela ciência. Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz que o cristianismo veio na época do Império Romano que precisava de uma mídia para levar É a mais ou mensagem. menos isso. Uma mídia. Claro, Se exatamente tivesse isso. fragmentado, E ele não vê teria isso se nitidamente. espalhado. Exatamente. E mais. E Moisés veio. Sabe quando Moisés veio? No final da idade, no início da Idade do Ferro. No momento que o homem parou de bater na cabeça do outro com pedra e pau e começou a usar a espada. Ele veio segurar a lei de justiça e deu um tempo para poder vir a lei do amor, de forma que segurasse a Idade Média. A lei do amor tinha que vir antes da Idade Média, senão não daria muito certo. Mas é por aí vai. Isso é o papo para muito tempo, não é para agora. Tá certo. Terminamos com louvor. O senhor quer dar algumas palavras finais? Não, quero só agradecer a oportunidade, principalmente a honra de ter Ana Teresa Camasmi aqui conosco. Ana Teresa que lançou um livro recentemente, Caminha que a Vida Te Encontra, que é uma obra fantástica, fruto da experiência dela em consultório, iluminado pelo pensamento espírita. Nossa, uma obra maravilhosa, de muitas reflexões muito importantes. Ela tem um capítulo em que ela trata sobre as dores invisíveis, a violência invisível, né, que acontece nas relações familiares e que a gente às vezes nem percebe que são processos de violência em si. Muito bom. Uma obra muito bacana. Parabéns, Tereza. Bem, então quero agradecer a assistência, de novo, a do momento e aquelas que irão assistir esse vídeo, mas principalmente a sua presença. Só lamento que o ano tenha não tem apenas não, tenha 365 dias e a gente só consiga fazer o ciclo anual. Mas a sua vinda aqui, ela refresca a nossa cabeça e nos faz pensar de modo diferente e começar novos ciclos de repetição que irão contribuir para nos livrarmos daqueles grilhões dos hábitos passados, herdados do tempo da animalidade. Muito obrigado. Volte sempre, com a graça de Deus. Muito obrigado. Uma boa noite, gente. Boa noite a todos.